nós falamos, vamos envolver nosso irmão Henrique com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Prezados companheiros, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, comemorando, participando da comemoração do aniversário, 42 anos de Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e também registrando os 150 anos de O Livro dos Espíritos. É a primeira vez que estamos aqui e ouço falar da casa há muitos anos, então para mim é uma alegria verdadeira, muito grande estar aqui hoje conhecendo o Gilberto, que nos acompanhou aqui no caminho, né? Para a gente não errar, e os demais companheiros, todos aqui trabalhadores da casa. Fazendo uma análise do homem contemporâneo, um eminente psiquiatra dos nossos tempos estabeleceu que o homem encontra-se às voltas com um problema muito sério. Este eminente psiquiatra, aprofundando a sua análise em torno do sofrimento, das dores humanas, fazendo verdadeiramente uma análise do homem contemporâneo, ele chegou à conclusão que, de certo modo, todos nós enfrentamos o que ele denominou a tríade da neurose de massa. Isto quer dizer, na expressão do Dr. Viktor Frankl, psiquiatra, psicoterapeuta, sobrevivente do Holocausto, Segunda Guerra, conheceu de perto os horrores de Auschwitz e outros campos. Ele então concluiu que o homem dos nossos dias enfrenta a tríade da neurose de massa. Primeiro, a depressão. Em segundo, a agressão. E por fim, as toxicodependências. A depressão, na compreensão do Dr. Frankl, que se empenhou na construção de uma psicoterapia voltada para encontrar o sentido da vida, ou, como ele chama, a logoterapia, ou psicologia do sentido da vida. A depressão seria aquele transtorno contemporâneo que está a desafiar o homem. A depressão, porque consegue esvaziar o homem, e o homem não enxerga, através de horizontes de esperança, um sentido para a sua existência aqui na Terra. Se deixa vencer pelos medos, pela insegurança, pelo vazio, pela desesperança, pelo pessimismo, e não raras vezes busca uma solução, ainda que ilusória, para os seus problemas, para os seus dilemas, no suicídio. Então, a depressão seria um dos problemas graves do homem contemporâneo. E o Dr. Frankl, muito antes de um relatório nada positivo, liberado pela Organização Mundial da Saúde há algum tempo, teve a sua assertiva confirmada. O relatório, em realidade, da Organização Mundial da Saúde,
estabeleceu que a crise do século XXI será a dos transtornos mentais. E haverá um aumento espetacular das enfermidades mentais, segundo o relatório da OMS. E a depressão, de acordo com o documento, será a segunda maior causa de morte e incapacidade no mundo até o ano 2020. Vejam que o Dr. Viktor Frankl, nas suas reflexões, na sua análise psicológica, psicoterapêutica, estabeleceu algo que infelizmente pode ser confirmado. Mas, ainda na visão do psiquiatra vienense, um outro sintoma que caracteriza a tríade da neurose de massa seria a agressão, o comportamento agressivo do homem, mas não só aquele comportamento que o homem tem comumente, de se armar de agressividade, de violência e atacar o outro, mas também a autoagressão, aquela que se caracteriza, por exemplo, pelo comportamento suicida. Este sintoma, em realidade, compromete o sentido da vida do homem, tornando a vida na Terra difícil de ser compreendida e aumentando ainda mais os sofrimentos humanos. E ele conclui dizendo que na compreensão dessa sintomatologia do vazio existencial que caracteriza a tríade da neurose de massa, o Dr. Viktor Frankl fala das toxicodependências. São aqueles hábitos viciosos que desenvolvemos e cujas expressões mais patológicas podem ser traduzidas pelas adições. Por exemplo, aquele indivíduo que se vicia nas drogas ilícitas. As toxicodependências revelam na expressão do psiquiatra e, em realidade, através de estudos numerosos no campo da psicologia clínica, o vazio que o homem tenta preencher buscando mecanismos dessa natureza. Com esta breve introdução, nós pretendemos uma única coisa: falar sobre a felicidade e sobre a infelicidade, tema que Allan Kardec colocou há 150 anos, a partir da questão 920 de O Livro dos Espíritos. Como falar de felicidade num mundo como o nosso, que tem se revelado com características dessa natureza? Como falar da busca humana pela realização num cenário assim, marcado pela tríade da neurose de massa, com as características visíveis da sintomatologia do vazio existencial? Como falar de felicidade, que tem sido um tema presente na vida de todos nós, porque é da natureza humana liberar-se da dor e encontrar a felicidade. É da condição humana tentar banir para além de si as expressões de sofrimento, de inquietação, de perturbação e viver a paz, a alegria. É natural, é saudável buscar a satisfação, a alegria, o bem-estar nos diversos níveis da ação e da vivência humanas. É absolutamente compreensível que o homem de todos os tempos tenha buscado a felicidade. É bem verdade que ainda estamos psicologicamente imaturos para buscarmos e encontrarmos uma felicidade mais profunda e verdadeira. Geralmente, nos empenhamos numa busca de felicidade que
que atende muito mais aos interesses imediatistas do homem materialista, que, via de regra, tenta preencher ou tenta motivar-se na busca da felicidade, atendendo os interesses do seu próprio ego. É bem verdade que tem sido assim. Aquela felicidade que não vai além das dimensões do próprio indivíduo e não alcança o outro, é a minha felicidade e a dos meus, dos próximos, do meu pai, dos meus filhos, da minha mãe e assim por diante. É bem verdade que nem sempre, então, conseguimos enxergar uns horizontes saudáveis através de cujas realizações o homem pudesse efetivamente encontrar a paz e a alegria. Parece que temos buscado a felicidade onde ela jamais poderá ser encontrada. Aliás, ninguém melhor do que um poeta para traduzir isso, como Vicente de Carvalho, um poeta paulista que há algumas décadas escreveu que a felicidade é possível, mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Se eu estou aqui, eu situo a felicidade lá. Se eu estou lá, eu entendo que a felicidade estaria aqui. É como se diz na linguagem popular e coloquial: parece que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Porque o homem vive como que buscando uma felicidade que está para além das suas próprias conquistas e realizações, como se fosse uma meta a ser alcançada. Mas ele situa a meta para muito além do seu próprio caminho e tenta encontrar a felicidade que ele quer, a felicidade desejada e não a felicidade que é possível. Há uma diferença muito grande entre o que já dissemos, a felicidade que é possível e a felicidade que é desejada. Quando as pessoas nos procuram em ambiente de consultório, a nossa área é a psicologia clínica, a psicoterapia, e nos pedem uma felicidade impossível de ser alcançada, como por exemplo, o que eu vim buscar aqui? Ora, é tão simples, eu quero ser mais feliz. Isso é tudo e é nada. O que é que significa ser mais feliz ou menos feliz? Ou então, o que é realmente a felicidade num mundo como o nosso, marcado por desigualdades sociais, um país que ainda permite que uma criança possa morrer de fome e um idoso possa morrer sem o amparo que ele merece? De que felicidade nós podemos falar num planeta como o nosso, que tem ainda as marcas de um planeta de provas e de expiações, caminhando na direção exata de um planeta de felicidade, de regeneração? O que é felicidade então? Que conceito é este de felicidade num mundo que tem contornos de tristeza em vários cantos, em várias esquinas, mas também onde já despontam fontes saudáveis de alegria e de realização, mas não é a regra do nosso planeta. Foi muito atento a esta questão que o codificador começa este capítulo do Livro dos Espíritos, Felicidade e Infelicidade Relativas, através da pergunta de número 920, quando então é apresentada às inteligências desencarnadas uma questão uma questão extremamente atual e de grande significado para todos nós. A felicidade completa na Terra é possível? E os espíritos objetivamente responderam: não.
a felicidade completa aqui na Terra não é possível. Ponto. A resposta não para aí. Muitas vezes nós paramos aí, em nosso processo de compreensão ou de interpretação do conhecimento espírita, e não raras vezes dizemos ou escutamos coisas do tipo assim: viram? De fato, a Terra é o abençoado Vale de Lágrimas, onde reencarnamos para pagarmos os nossos pesados débitos do passado. Não que isso esteja de todo equivocado, mas a linguagem talvez pudesse ser revista, porque é uma linguagem marcada de tristeza, repleta de pessimismo, ainda que cheia de verdades. A felicidade na Terra completa não é possível, mas os Espíritos completam o raciocínio dizendo assim: porém, depende do homem abrandar os seus males e ser na Terra tão feliz quanto ele possa ser. Vejam que a resposta é de otimismo, rasga horizontes de possibilidades no campo da realização pessoal e transpessoal. Uma felicidade que parte de mim para alcançar o outro, porque também essa felicidade que alcança o outro retorna para mim sob a forma de maior felicidade. Então, a felicidade completa, absoluta, não é possível, até porque seria uma felicidade construída sobre as bases do nosso egoísmo, que por sua vez se constrói sobre as bases de uma perspectiva egocêntrica, onde o homem se percebe como centro e busca a sua felicidade, como se ele pudesse construir a sua felicidade sem pensar na possibilidade de construir caminhos para a felicidade alheia. Porque a felicidade parece ser regida pela lógica do bumerangue. É aquilo que eu lanço que retorna, é o que eu lanço em direção ao outro que retorna para mim. Como diz o Dr. Viktor Frankl, ele que trabalhou uma vida inteira na construção de uma psicologia do sentido da vida, propõe que a felicidade não será encontrada dentro do homem, porque será uma felicidade egocentrada. Mas a felicidade, sim, poderá ser conseguida através das ações em direção ao que está fora do próprio homem. O homem se define como um ser empenhado na busca de um sentido que está além dele, para fora dele, projetado para fora dele, o que não significa dizer que a felicidade não seja uma construção interna. A construção é do indivíduo, mas se faz na relação com o outro. Como ele diz, quando o ser humano abraça um ideal, defende uma ideia ou ajuda uma pessoa, é a felicidade que está além. Ou como propõe Lázaro, quando discute a lei do amor, em o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase de Lázaro que diz assim: o homem que ama, ele tem os seus pés leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Expressão do benfeitor, do amigo espiritual Lázaro, que nós repetimos. O ser que ama tem os seus pés leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Uma felicidade construída sobre as bases pessoais é uma felicidade de curta duração, ao passo que a felicidade que se constrói internamente, mas por caminhos, pelas sendas que estão além do próprio homem, esta felicidade é duradoura. O que significa dizer também, na expressão de Jesus,
que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, amar a mim mesmo, mas amar o outro. A felicidade é esse processo que se constrói internamente, mas que se estabelece quando eu olho para fora, ou ainda na expressão de um teólogo dinamarquês, Kierkegaard, que disse que a porta da felicidade nunca se abre de fora para dentro. A porta da felicidade sempre se abre de dentro para fora. É quando eu ajudo uma pessoa, é quando eu sorrio para alguém, é quando eu salvo uma vida de algum modo, quando amparo uma pessoa, quando alfabetizo uma criança ou um adulto. São as realizações que o homem leva a efeito, que são traduzidas em expressões de alegria e de felicidade internamente. Então, Allan Kardec inicia esta reflexão na já citada questão 920 do Livro dos Espíritos. O pensamento espírita, que se vem construindo há 150 anos, é um pensamento de alegria verdadeira, é de luz projetada sobre a humanidade que sofre. O pensamento espírita, a lógica do pensamento espírita é de esperança, é de otimismo, como lembra Emmanuel, certamente opondo-se àquela frase um tanto pessimista que propõe que a terra seja um vale de lágrimas. A terra, na expressão do benfeitor espiritual, é o sublime país da esperança, uma escola de almas ensinando a viver. Assim é o nosso planeta, assim são os núcleos espíritas que se organizam em torno do pensamento espírita para iluminar a comunidade, para iluminar consciências, para iluminar o país, para iluminar o mundo. Mas dando prosseguimento ao raciocínio, duas questões abaixo, portanto na questão de número 922, Allan Kardec propõe uma outra reflexão através de uma nova indagação. Ele então pergunta: a felicidade é um conceito relativo. O que constitui motivo de alegria e de felicidade para um, pode ser motivo de desgraça para outro. Então Allan Kardec pergunta: haveria então uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos responderam com muita clareza e com muita objetividade. Para a vida material, é preciso que o homem tenha, que ele possua o necessário para ser feliz. Isto quer dizer que uma das dimensões do processo de conquista da felicidade é a posse do que é necessário. É bem verdade que este conceito de necessário e supérfluo é um tanto relativo também. Depende de vários aspectos. É um tema um tanto assim, dado a questionamentos, mas nós poderíamos dizer em linhas gerais, como aliás propõe todo o raciocínio que atravessa não apenas a terceira parte da obra Leis Morais, mas todo o pensamento espírita, necessário é aquilo que concorre para a preservação da nossa vida. Eu preciso de proteína, de sais minerais, de carboidrato, mas, por exemplo, se o meu dinheiro permite comprar filé mignon ou uma carne de segunda, esta é uma questão socioeconômica, é outra questão de muita importância, mas é outra questão. O meu organismo necessita desses elementos que são vitais para a manutenção da vida, e ainda dentro das dimensões da vida em sociedade, dentro de uma perspectiva cultural,
Eu preciso de uma roupa para viver em sociedade. É óbvio, aqui em nossa sociedade precisamos de uma roupa. Mas se minha roupa vai ser de uma marca tal, X, ou da marca Y, essa é uma outra questão. É uma questão ideológica, pessoal ou econômica, ou tem a ver com a escala de valores de cada um. Não discutimos isso. Mas eu preciso de uma roupa para vir à casa espírita Eurípides Barçanufo, porque ninguém deixaria eu entrar aqui sem roupa. Isso é necessário. Então, o que é necessário é isto, e tudo aquilo que é essencial para a manutenção da vida física e para o bem-estar psicológico, emocional, orgânico, espiritual. Então o alimento participa disso. São as necessidades de primeira ordem que, se não forem atendidas, o homem, na visão espírita, não poderá encontrar a felicidade. Mas daí a deixar que o egoísmo domine o seu campo consciencial, as suas ações no mundo, e ele então se dedique a conquistar títulos transitórios que o seu dinheiro pode comprar, pode pagar, ou se ele vai querer comprar muitos carros, muitos imóveis, é uma outra questão. Mas para ser feliz, o homem precisa possuir o que é necessário nas dimensões da vida material. Mas o raciocínio prossegue, como também propõem os psicólogos da atualidade, sobretudo o pai da psicologia humanista e também um dos pais da psicologia da quarta força, que é a psicologia transpessoal, que trabalha com a dimensão espiritual da vida e do ser humano, o Dr. Abraham Maslow, norte-americano, que estabeleceu uma pirâmide de necessidades em cuja base veremos nitidamente a necessidade que o homem tem de atender às suas necessidades de ordem fisiológica, para em seguida atender a outras necessidades, até que por fim, no topo da pirâmide, o homem possa encontrar a sua realização, mas num conceito muito amplo de realização, que vai muito além da dimensão individual, porque é um autor transpessoal. Também seguindo esse raciocínio, os espíritos prosseguem na definição do que seja a conquista da felicidade, propondo em realidade uma verdadeira metodologia para a aquisição da felicidade. E os espíritos afirmam que para a vida espiritual é necessário que o homem, para ser feliz, tenha sua consciência tranquila. Este é o ponto mais fácil, não é verdade? Da consciência tranquila. Podemos até pular essa parte, tem um mais fácil ainda, que é a fé no futuro. Esse aqui é mais fácil ainda. Mas vejam só, companheiros, para completarmos o conceito de felicidade na visão espírita, na lógica do pensamento espírita, é preciso dar um passo, porque, como propõe o Dr. Maslow, já citado, existem no ser humano pelo menos dois tipos de necessidades: as necessidades básicas e aquilo que ele chama de necessidades de ordem superior. Ele chama de meta-necessidades. Isso é muito interessante, talvez fosse importante nós refletirmos um pouco e logo em seguida retomarmos o pensamento espírita lá na questão 922. Ele diz assim, o Dr. Maslow, Abraham Maslow, ele propõe, em primeiro, as necessidades de deficiência. O que seriam as necessidades de deficiência? São aquelas necessidades regidas pela lógica da falta. É o que me falta. Por exemplo, ninguém aqui está com fome, não é verdade? Mas vamos imaginar que alguém aqui esteja com fome. A fome
ela gera uma espécie de impulso no organismo, e ela gera a necessidade que o homem tem, que o organismo tem de encontrar o quê? O alimento. Então, quando eu estou com fome, quando eu tenho fome, eu entro numa espécie de desequilíbrio orgânico, quebra aquilo que os biólogos chamam de homeostase. As funções estão em certo desequilíbrio, vamos colocar assim. E aí começam os fenômenos, né, sonoros, que todos conhecemos. E aí surgem outros fenômenos também. Aquela vontade de encontrar o alimento. Se eu vou comer a comida X ou Y é uma outra questão. Se eu aprendi a saborear legumes ou não é uma outra questão. Mas o meu organismo está agora motivado pelo impulso da fome, e eu tenho que buscar o alimento, porque senão o organismo se desequilibra em níveis patológicos e o indivíduo vai morrer, não tem jeito. Então a fome gera uma espécie de desequilíbrio interno do ponto de vista orgânico, e eu busco a comida. Ao ingerir a comida, o que acontece? Eu estou feliz, não é isso? Não, eu estou saciado, nem sempre feliz. Há aqueles homens que, na expressão de um pensador russo, são os homens fisiológicos, são aqueles homens. Aliás, esse pensador é lembrado pelo Dr. Bezerra de Menezes na obra Obsessão e Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele está dialogando com Miranda, acredito que também com a irmã Emerenciana, ele cita o Ouspensky, que foi discípulo de Gurdjieff. Esse pensador propõe uma tipologia humana. Ele fala de dois tipos humanos: os homens fisiológicos e os homens psicológicos. Os homens psicológicos são mais ou menos aqueles do pescoço para baixo, o homem do impulso, de fome e dos impulsos sexuais. É o homem que trabalha, estuda, realiza, ele é ativo, proativo, mas sexta-feira não peça nada para ele, ele já tem compromisso à noite. Você já entendeu? E no sábado ele precisa jogar o futebol, não abre mão de nada. E domingo ele precisa descansar bastante do churrasco do meio-dia. É o homem que, de segunda-feira, nada contra, pelo amor de Deus, só que esse homem só faz isso. O filho, pai, pode me acompanhar ao futebol? Meu filho, meu futebol em primeiro lugar. O meu churrasco com os meus amigos em primeiro lugar. Enquanto a sua mãe faz o café, eu vou almoçar com os meus amigos, depois a gente volta. É o homem regido pelos impulsos mais imediatos, do pescoço para baixo. É o homem fisiológico, o homem que realiza na vida, mas nada além daquilo que lhe dá, ou que possa lhe dar condições para viver o que há de mais superficial na vida. O que é a vida? O que é a vida? O que é a felicidade? Um bom prato de comida quando você está com fome. E vai por aí, sem nenhuma reflexão de natureza psicológica, sem alcançar os níveis espirituais de reflexão e de atuação na vida, ao contrário dos homens psicológicos, que são homens do pescoço para cima, os homens do intelecto, eu não quero dizer da cultura livresca, homem que pensa, que raciocina e que busca encontrar um sentido para a sua vida, usando a lógica, o bom senso, mas também usando as dimensões do afeto e do coração. Isso é explicado pelo codificador, mas já voltamos a ele daqui a pouco. Então, depois da fome, o desequilíbrio, a comida, e o homem está saciado. O homem fisiológico vive essa dimensão aqui. E uma vez saciado, está saciado. Mas daqui a pouco, aí depende dos organismos. Daqui a meia hora, 10 minutos, 2 horas, o que volta? A fome.
entenderam o que é necessidade de deficiência? Então, o Dr. Maslow fala de um sexo de deficiência, é regido pela mesma lógica, de um alimento de deficiência, de um amor de deficiência. É aquele indivíduo que busca no outro o que lhe falta. Não é uma necessidade que ele chama necessidade de crescimento. É aquela necessidade que, atendida, não se perde mais. Não está regida pela falta ou pela deficiência, mas é aquilo que impulsiona a trajetória do homem em direção à realização de natureza mais ampla, transpessoal, como ele disse. É aquela necessidade que atendemos quando temos uma mágoa profunda de alguém que nos feriu. E aquilo, o indivíduo fica ressentindo o tempo todo. Ressentimento. E ele fica, porque a mágoa é uma espécie de brasa. A mágoa sempre vem depois da raiva, que é a labareda, que destrói, mas passa rápido. O que fica ali é a brasa acesa. Isso é mágoa. Ninguém tem mágoa 10 minutos. Fiquei 10 minutos magoado. Não existe isso. A mágoa é regida, de certo modo, ela tem uma característica de cronicidade. Ela demora no indivíduo. Vem geralmente depois da raiva. E pode levar o indivíduo a arquitetar um plano de vingança. A vingança, você não se vinga na raiva. Nós nos vingamos no contexto da mágoa, que a vingança é sempre planejada, é sempre programada, que senão não é vingança, é uma resposta automática, é uma reação. Isso é de raiva, é na raiva. Na mágoa vem a vingança, tem tempo. Acho que é por isso que a gente diz: a sua batata já está assando, que é na brasa. Ela assa, não é no fogo, você não assa a batata no fogo, você vai queimar. A brasa vai assando a sua batata, até que vem o momento de devorar a batata. Pois é a vingança. Então, a necessidade de deficiência é assim, mas a necessidade de crescimento é como nesse caso. O indivíduo entra em contato profundo com essa mágoa e diz: eu não preciso dela para a minha felicidade, porque eu não conheço ninguém que tenha encontrado a felicidade após a experiência da vingança. Nunca. É impossível se vingar e ser feliz. Então, quando eu consigo limpar a mágoa do coração, retirar essa mágoa, não é arrancar. Ninguém arranca emoções. Emoções não são erupções cutâneas que você vai arrancar com bisturi ou com as unhas. A emoção é uma erupção nos tecidos sutis da alma, mas o bisturi que arranca não é propriamente esse bisturi, é o processo mais profundo de transformação, é a alquimia profunda que nós realizamos. Eu preciso arrancar esse egoísmo de mim, não dá, não tem como. Eu preciso transformar. Primeiro eu preciso aceitar o que tem dentro de mim. Tem mágoa, tem raiva, tem desejo de vingança, tem inveja, porque eu só posso transformar o que eu primeiro consigo aceitar, porque eu não posso transformar o que eu não aceitei ainda. Não terei objeto de transformação. Ela ocorrerá no vazio das ilusões da autotransformação. Para se iluminar, para se transformar, é preciso se enxergar primeiro no espelho, para então investir na nossa própria transformação. Quando eu me transformo e consigo liberar o meu coração dessa mágoa, eu alcancei uma necessidade, eu realizei, eu atendi uma necessidade de crescimento. E quem perdoa, perdoa-me. Ah, eu te perdoei, mas já voltei atrás. Não existe, nunca foi perdão. Eu te amo, agora eu te odeio, nunca amou. São outros que eu era apaixonado, mas eu não te amava, porque eu não amo hoje mais e amanhã menos. Amor é amor, não é regido pela necessidade de deficiência. Se é um amor de deficiência. Eu te amo, por isso
Nunca me abandone. Amor de deficiência. Você não poderia ter me traído. Poderia sim, tanto que traiu. Você não poderia, tanto que fez. Eu não gostaria que você tivesse me traído. É diferente. Quando nós falamos, você não poderia ter feito, porque eu sempre te amei. Você não poderia. E quem disse que o amor impede que o outro se equivoque? O amor não impõe regras para o outro, porque quando impõe já não é amor, é domínio do ego, é paixão. Perfeitamente compreensíveis esses fenômenos emocionais para todos nós. Mas o amor, assim, na expressão do Dr. Maslow, é um amor de deficiência. E felicidade não combina com isso. Por isso é que Allan Kardec propõe, os espíritos propõem, na questão 922, digamos assim, naquele complemento, para a vida espiritual, para a vida moral, a felicidade depende de dois fatores importantes, que em realidade são duas necessidades de crescimento e não necessidade de deficiência. A primeira, sim, possuir o necessário, é uma necessidade de deficiência, como a fome e outros exemplos. Mas as duas outras dimensões definem a verdadeira estrutura da nossa felicidade. Primeiro, a consciência tranquila e a fé no futuro. Estes dois aspectos são tão importantes que nós vemos na atualidade os estudos clínicos apontando para a compreensão da origem dos nossos transtornos psicológicos, muitas vezes nesses dois aspectos. Vejamos ligeiramente. Quando estamos muito deprimidos, a nossa mente muitas vezes está fixada no passado. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, na obra Amor, Imbatível Amor, no item Nostalgia e Depressão, ela trata da questão com muita lucidez. E ela diz que, de fato, como propõe as psicoterapias contemporâneas, a depressão é um fenômeno que deixa o indivíduo preso ao passado de culpa, ao passado de remorsos, aquele arrependimento tardio, e quando esta culpa não se encontra na zona do psiquismo consciente, muitas vezes está plantada no psiquismo de profundidade, nas dimensões do inconsciente, e remonta esta culpa às experiências anteriores do espírito, quando se equivocou nos lances variados da sua trajetória evolutiva, e grava no espírito, na estruturação perispiritual, os registros da culpa, que ressumará do seu inconsciente, predispondo muitas vezes esse indivíduo a um quadro de depressão, a um transtorno do humor, que é a depressão. Eu não estou dizendo que na raiz da depressão sempre tem culpa, muitas vezes tem culpa, mas há outros fenômenos que explicam e ajudam a compreender as origens do transtorno depressivo. Então, quando o indivíduo se prende ao passado e tem a consciência culpada, que aliás a consciência de culpa também é um fator primordial nos processos obsessivos, como nós sabemos, quando esse indivíduo está fixado nas dimensões do pretérito pela culpa, esse indivíduo em realidade não tem a consciência tranquila, logo não é feliz, porque depressão não combina com felicidade. Também, por exemplo, a ansiedade que é marca característica do homem contemporâneo, está associada também a isso. Os espíritos não disseram que para o homem ser feliz, ele precisa desenvolver a fé no futuro? Significa olhar para frente, ter uma visão prospectiva e não
retrospectiva, porque o passado é muito bom para dele nos libertarmos. Ele é muito bom para considerarmos como fonte de experiências, mas não para nos prendermos a ele. Aliás, se olharmos, por exemplo, os verbos das bem-aventuranças do alto do monte, Jesus se dirige àquele povo e a toda a humanidade, conjugando os verbos, colocando-os apontados para o futuro, porque é um discurso de esperança e de otimismo. Bem-aventurados os que, porque serão, herdarão. Os verbos estão inclinados para o amanhã, porque são prospectivos, colocam o futuro na mão da criatura humana, mas não é o futuro para além dos umbrais da morte, é o futuro que se realiza hoje, daqui a 10 minutos, uma semana e também após a morte. Então, felizes seremos, bem-aventurados seremos quando já tivermos alcançado a consciência tranquila, que nos libera de muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos, e a fé no futuro. Por exemplo, a pessoa que desenvolve na vida atual um transtorno de ansiedade, como por exemplo, o transtorno do pânico, que é um fenômeno na área da ansiedade, assim é a classificação psiquiátrica contemporânea, é aquele indivíduo preocupado com o amanhã. Qual é a característica da pessoa com pânico? Ela tem medo de tudo. Ela tem núcleos de desproteção, de insegurança. Então sair das ruas é uma experiência muito difícil para ela. Sabe-se lá se eu vou poder voltar para casa com segurança. Sabe-se lá se vai acontecer isso. Por isso é que ela se torna muito cautelosa em minúcias. Por exemplo, quando faz uma viagem, ela investiga quantos borracheiros existem ao longo da estrada. Sabe-se lá, um pneu furar tudo bem, mas muito provavelmente poderão furar os 4, e aí tem que ter um borracheiro perto. É aquela pessoa sempre preocupada com o futuro, com o amanhã, que se apresenta para ela como um monstro que ela não domina. A ansiedade é assim. Você percebe a ameaça, percebe o risco, o perigo e se prepara, porque você tem que fazer alguma coisa para dominá-la. É por isso que hoje os norte-americanos estudam bastante uma variável psicológica chamada ansiedade de morte. Porque o indivíduo se encheu de tecnologia, de um aparato tecnológico para dominar a natureza, mas não conseguiu ainda vencer a morte. Porque a morte é um dos fenômenos, é o fenômeno mais certo e mais incerto de todos os tempos. Certo porque é inexorável, todos morreremos. Mas quando? Hoje? Amanhã? Ninguém sabe. Então é aquela certeza sobre a qual você não tem nenhum tipo de controle, e ela nos pega de repente, não mais que de repente, como diria o poeta, de modo que ela instala no indivíduo uma ansiedade, porque o ser humano parece querer dominar as coisas para ser feliz, entendendo ou querendo acreditar que para ser feliz ele tem que ter o domínio das coisas, quando não o domínio sobre as pessoas, e ter uma certeza absoluta de como será o dia de amanhã. Mas quem sabe como será o dia de amanhã, senão Deus? Não foi por outra razão que Allan Kardec colocou na questão 941 de O Livro dos Espíritos, num comentário pessoal, a resposta que lhe foi dada, algo que nos interessa e podemos comentar agora. Esta questão nos fala da preocupação do homem com a morte. E a resposta é bastante clara e objetiva. E em seguida, o próprio codificador, com aquelas letras em negrito, como aparece na maioria das traduções, também no original, ele escreveu assim:
Existem dois tipos humanos, lembrando um pouco o pensador russo, os homens fisiológicos, os homens psicológicos. Lembrando também o Dr. Maslow, o homem das necessidades de deficiência e o homem das necessidades de crescimento. Existiriam dois tipos humanos na visão do codificador: o homem carnal e o homem moral. Essa espécie, digamos assim, de biotipologia estabelecida pelo codificador nos faz entender muitos problemas contemporâneos. Alguns, inclusive, no campo da psicologia clínica. Por exemplo, o homem carnal, e a lógica é da preocupação com a morte, mas podemos aplicar as várias situações. É aquele homem que vive as necessidades imediatas. É o homem regido, na linguagem de Maslow, as necessidades de deficiência, ou é o homem fisiológico, é o homem carnal, descrito por Allan Kardec. Aliás, em 1857, bem antes desses autores, ele nos fala do homem carnal como aquele homem preocupado com a vida horizontal, preocupado em atender às suas necessidades imediatas. Para este homem, a morte é uma fonte de ansiedade, de inquietação e de preocupações. E diremos nós, para este homem, que somos nós em algum momento da nossa vida, quando nos preocupamos, ainda que a nossa compreensão seja de sobrevivência, de transcendência e de imortalidade, muitas vezes nos inquietamos como se tivéssemos da vida uma compreensão puramente materialista. É aquele homem que se lança na horizontalidade, discursa sobre a reencarnação, fala sobre a sobrevivência da alma. Para além das dimensões da morte, há vida estuante, mas no momento da dor, logo eu, Senhor, eu que trabalho, eu que me dedico aos sofredores, logo eu, Mestre. O homem moral diria: ó Senhor, também eu? Porque para ficar enfermo do corpo basta estar encarnado. Ninguém em regime de exceção aqui na Terra. E para ter um problema psicológico basta ter uma mente. E todos nós temos, porque somos espíritos, seres mentais, seres espirituais. Então, a felicidade combina não com a vivência do homem carnal, que se dedica exclusivamente à horizontalidade, mas ao homem moral. Porque o homem moral, ele sim, lembrando a questão 922 já citada, é o homem de fé no futuro, é o homem de consciência tranquila. Quer dizer o homem puro? Não. Mas o homem puro, sim, na sua vontade de ser melhor. É o homem sincero com ele próprio, consigo. É aquele indivíduo que olha: Senhor, eu tenho muitas imperfeições, mas eu não sou essas imperfeições. Eu não quero me identificar com as minhas imperfeições. Porque escreveu João que Deus é amor. E se Deus é amor, criou-nos a todos no ato de amor, para que pudéssemos, pelas nossas próprias conquistas, alcançarmos a felicidade. O Dr. Viktor Frankl tem uma contribuição importante nesse sentido, e ele nos leva a entender o homem em duas dimensões neste caso aqui. Ele fala, numa de suas obras, que o homem que vive na horizontalidade da existência, e nós diremos, o homem carnal, o homem das necessidades de deficiência, é aquele homem que transita, quando consegue, do polo negativo do fracasso para o polo positivo do sucesso. É aquele homem que diz assim: eu vim do nada, eu não era ninguém, e hoje eu tenho um diploma, hoje eu tenho um carro, uma casa própria, eu venci. Tudo bem, não se discute isso. Essa é uma visão horizontal, perfeitamente compreensível,
É natural que o homem queira transitar de um polo para o outro. O problema é quando ele entende que a felicidade está aqui. Então o Dr. Frankl propõe um corte vertical na compreensão disso, quando ele entende, numa outra perspectiva, que o homem em realidade não transita tão somente deste para este polo, mas do polo negativo do desespero para o polo positivo da realização de alguém que encontrou um sentido para a sua vida, por isso já se pode se dizer feliz. É aquele indivíduo que transita do vazio, de uma ansiedade que o domina, de uma problemática que o aturde e que o esvazia para uma perspectiva de realização, de alguém que já não sofre mais. Não, pelo contrário, muitas vezes é no contexto da dor e do sofrimento que nós enxergamos a verticalidade da vida, que nos aponta para direções, para níveis mais elevados. E se pudéssemos combinar os quadrantes aqui, diremos que nem sempre o fracassado é o desesperado, porque também nem sempre o homem de sucesso é o homem da realização. Quantos estão com os bolsos repletos e com a mente povoada de ideias acadêmicas, com seus títulos que ele exibe vaidosamente, mas se percebe vazio e desesperado? Aqui, neste quadrante, nós podemos situar um Zaqueu, por exemplo, o homem rico e pobre, o homem realizado nas dimensões da horizontalidade, que, chefe dos publicanos, tornara-se um homem rico, de certo poder, de grande poder, mas o homem que precisava transcender, subir numa árvore para enxergar do alto o mestre, porque ele era, e aí existe o sentido literal e também metafórico, de baixa estatura, e precisava superar-se, transcender a sua horizontalidade para ver o mestre de cima. E contrariando e surpreendendo a turba da época, Jesus ergue os seus olhos e projeta os seus nos olhos de Zaqueu, e sem medo dos comentários maledicentes, porque ele era um pecador, um cobrador de impostos, Jesus olha: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque é preciso que eu hoje entre em tua casa. Zaqueu desce rapidinho e recebe Jesus. E os comentários circulando na turba voraz e maledicente. Essa é uma outra questão. Zaqueu é aquele homem que conseguiu enxergar a verticalidade da vida e sem culpa. Por isso é que ele diz: Senhor, estou... E não pergunta: ó Senhor, sabe, eu andei fazendo um monte de bobagem na minha vida. Ele não lamenta. Zaqueu não lamenta, não choraminga. Zaqueu também não se percebe culpado. Ele experiencia o vazio. Talvez um quadro depressivo, não sei, um transtorno da ansiedade, não sei. Eu sei que ele estava sofrendo pelo seu vazio. A tríade da neurose de massa do Dr. Viktor Frankl, ele apresenta como resultado de uma análise do homem contemporâneo, mas é o homem de todos os tempos. Ele estava dominado pelo vazio, pela sintomatologia do vazio existencial. Qual pode ser o sentido desta vida em meio a este luxo? O que mais conquistar? Ele atendera às necessidades de deficiência. Faltava-lhe caminhar em direção à necessidade de crescimento, para crescer em direção à luz, através da figura de Jesus, que foi o arquétipo para desencadear o seu processo de transformação interior. Como até hoje Jesus permanece como paradigma para todos nós, como propõe
a tão citada questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, é nesta linha de raciocínio que podemos começar a pensar na felicidade. Não temos fórmulas, nenhuma receita de bolo, faça isto para ser feliz, faça aquilo. São reflexões para que possamos, companheiros, pensar um pouco mais sobre a vida, sobre o próprio conceito de felicidade. Lembrando o livro já citado, Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, quando aquele jovem atormentado dentro de um quadro de transtorno sexual procura a irmã emerenciana que lá está atuando, procura o atendimento numa instituição espiritualista. Ele ouve da irmã uma orientação, porque ele queria ser feliz do jeito dele, queria ser feliz de acordo com a sua realidade de vida. E a irmã emerenciana, alcançando a profundidade daquela alma, comprometida dentro do processo da evolução, no capítulo muito comum da sexualidade e da afetividade, ela diz para aquele jovem: Lício, começa corrigindo o teu conceito de felicidade. Porque a nossa visão de felicidade, muitas vezes, é uma visão equivocada. Legítima, porque é nossa, porém equivocada. Porque é aquela felicidade desejada que não será possível por enquanto. Quando o homem amadurece um pouco mais, ele deixa aquela condição egocêntrica, infantil de felicidade, que lhe dizia assim: eu quero, então é possível, que eu quero. Quando ele se torna mais maduro, ele diz: é possível, então eu quero. Ele inverte, porque ele se torna um homem maduro, porque ele vai buscar o que é possível dentro do seu grau de evolução, e o que é bom para ele e também para os demais. Por isso a felicidade não se reduz a uma fórmula, a uma equação simplista. A felicidade tem outras dimensões e a doutrina espírita rasga, apresenta novos horizontes de felicidade e de realização. Trazendo estas reflexões, pensemos, companheiros, como está a nossa consciência? Tranquila ou intranquila? Se estiver intranquila, tudo bem. O problema é estar perturbada. Intranquila é normal, perturbada, precisamos de tratamento. Mas a nossa consciência ainda é intranquila em muitos momentos, muitas vezes. Mas quando nós tomamos consciência de que podemos trabalhar no campo da nossa consciência pelo bem que dividimos e dirigimos ao outro, ela vai se limpando aos poucos e vamos desenvolvendo um pouco mais de fé no futuro, como Viktor Frankl, no campo de concentração, sofrendo as torturas dos nazistas, via ao seu lado prisioneiros tombando, e ele escreveu e ele disse: quando eu já não suportava mais as torturas que nos eram impostas, eu fechava os meus olhos e me imaginava na Universidade de Leipzig, ensinando aos meus alunos a psicologia do torturador, como age um torturador, como faz, como olha, o que diz e como tortura. E eu me transportava para longe, para aguentar as dores que nos eram impostas pelos nazistas. E jamais me permiti perder a esperança no futuro, porque o prisioneiro que perdia a fé no futuro morria muito mais rápido, porque não desenvolvia motivação para enfrentar a dor, superá-la, para mais tarde vivenciar momentos diferentes e melhores. Assim também, Jesus, quando nos apresentou a imortalidade, o futuro. Para encerrar, gostaria só de compartilhar com os companheiros uma história, uma tradição que nos é narrada. Quando
naqueles graves dias de perseguição aos cristãos, alguns amigos e discípulos de Pedro sugeriram-lhe que ele deixasse Roma e demandasse uma cidade distante para ter a sua vida preservada. E em momento oportuno ele retornaria para dar prosseguimento às suas tarefas apostólicas, missionárias. Pedro hesitou muito, pensou muito. Seria uma demonstração de fraqueza deixar os meus discípulos, os meus amigos? Seria como que trair o Mestre? Seria como enganar Jesus? Mas, pensando um pouco mais, observando a recrudescência da impiedade do imperador, o aumento crescente das mortes dos cristãos primitivos, Pedro julgou que seria, no mínimo, uma atitude de prudência deixar Roma para ter a sua vida preservada, porque ele tinha um papel central, e voltar oportunamente para dar prosseguimento às suas tarefas. Partiu na madrugada do dia seguinte. Quando estava na estrada, já a uma certa distância, ele conseguiu vislumbrar ao longe uma figura que lhe pareceu muito familiar. O seu coração dispara e ele acelera o passo para encontrar Jesus. Mas quando se aproxima, Jesus como que atravessa Pedro, passa por Pedro, fazendo como se não o conhecesse. E Pedro, algo desapontado, volta-se para o mestre e lhe pergunta: Mestre, para onde ides? E Jesus, segundo a tradição, teria respondido: Ora, Pedro, eu vou para Roma morrer com os meus discípulos. E segundo a tradição, Pedro retorna, é óbvio, a Roma e assume as suas tarefas missionárias, apostólicas, até o último suspiro de vida no corpo. Assim, companheiros, na vida, muitas vezes queremos deixar a nossa arena de desafios. Não são os leões que devoram os corpos perecíveis e transitórios, mas são os nossos vícios que nos devoram a tranquilidade, que perturbam a nossa consciência, inquietando-a, comprometendo o nosso projeto de felicidade possível aqui na Terra. São os demônios que construímos internamente, no sentido amplo da palavra, que nos perturbam e nos incomodam, comprometendo de fato a nossa felicidade. Que possamos viver de tal modo que um dia, quem sabe lá na frente, em algum momento dessa estrada, surja uma voz cheia de luz e nos possa indagar: de onde vens? Ora, eu vim das estradas do mundo, eu estou nas estradas da evolução, tentando fazer o possível para transformar o meu mundo íntimo e me tornar tão feliz quanto eu possa ser ao lado daqueles que dividem comigo, conosco, as estradas da evolução. Companheiros, que Deus nos abençoe neste momento. Obrigado.